Vamos chegando. Deixa eu ver aqui um efeito para eu ficar mais linda. Ih, gente, que isso? Esse não. Deixa eu ver aqui. Vem, Frida. Jéssife. Já vou te... Pede para participar. Ah, já pediu, tá. Eu tô vendo aqui um filtro para ficar mais gata. Entra. Vamos que vamos. Oi, Matheus. Vamos lá. Oi, gêmea. Oi, eu não tô te Deixa eu vendo. ajustar Agora eu aqui. tô te vendo. Você tá me Ajusta. vendo? Momento de ajustar. E aí, tudo bem? Tudo bem, você tá me ouvindo? Tô sim. Você me ouve também? Tô, tá só meio parado um pouco a sua imagem, mas tô te Aham, ouvindo. Para e volta. A internet hoje tá mais ou menos? entendi. Deixa eu ver aqui que às vezes eu entro em Vê aí. casa, esqueço de botar o Wi-Fi, mas aqui tá normal. Tá, mas tá os dois. Às vezes a gente esquece de tirar os dados móveis. Ah, eu não tirei. Tem isso, É é? isso. Eu entendo tão pouco dessas coisas. É isso. Quando a gente fica com os dois, dá ruim. Vê se vai melhorar agora. Viu? Já melhorou. Tá Melhorou? melhor. Agora é isso. Olha, finalmente hoje, para quem está chegando aí, dia 31 de janeiro de 2022, eu brinquei com a Fê, que é o nosso aniversário, né, Gênia? Uhum. É simbólico esse dia 31. É legal a gente até explicar pra galera, porque em determinados momentos eu vou te chamar de gêmea, você vai me chamar de gêmea, de onde isso surgiu, né? Isso aí. Então, a gente faz aniversário no mesmo dia 31 de agosto, e só tem uma Uhum. pequena diferença de uns 11 anos, entendeu? Pequena, pequena. Uma pequena diferença. Só nisso. Mas depois vocês, gente, quem está chegando e está aí, tem 4 pessoas, vamos chegando, vê se estão ouvindo a gente bem, tá? Uhum. Se a conexão tá legal para minha e da Jessie. Aí a gente olha aqui no comentário para ver se tá, ok? Uhum. Acompanhando. Isso. E aí eu vou começar as apresentações, vou me apresentando e depois eu passo para você a Tá bola, bem. tá? Então, gente, pessoal que já me segue, ou tá chegando aqui pela Jessie, meu nome é Karina. Sou psicóloga. Ô, Apura, Maria Pura, ó. E é pura, que saudade. Um amigo meu Pura também querendo mandando um beijo, participar. Robson. A pessoa não sabe para participar, quer entrar aqui com a gente. Da outra vez Então, tinha bem. até algumas pessoas me Hum. ligando de vídeo. É Ah, gente igual a é? mim, que não entende muito bem dessas coisas de tecnologia, né? Então, bem-vindos, bem-vindes. E eu sou psicóloga, né? Trabalho há um tempinho aí, formada pela Estácio de Sá, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial. E hoje a gente vem aqui falar sobre um tema muitíssimo importante, urgente, que é sobre a visibilidade trans. O dia oficial, né, Gêmea, foi dia 29 de agosto, no sábado. Sábado. E claro que esse é só um dia representativo, porque são todos os dias de luta, né, de muita luta, e vou deixar a Fê aí falar bastante sobre isso. E a importância também da gente desmistificar, né? Tem muitos casos, infelizmente, de transfobia, de homicídio, enfim, coisas absurdas em pleno século XXI ainda. E viemos aqui, né, para falar, pretendo para frente chamar outros convidados, convidadas do movimento LGBTQIA+, tá? Porque eu acho muito importante. Sou uma mulher cis, branca, bissexual, e estamos aí, né, para trocar sobre a nossa comunidade também. Seja bem-vinda, Fê, obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço.
Vou me Pode apresentar se então. apresentar. Sim. Então, eu sou Jéssica Felipe, eu tenho 31 anos, mulher trans. Acabei bem recente a minha descoberta e esse afloramento que eu estou vivendo. Eu sou coordenadora de recursos humanos, eu sou graduada em gestão de recursos humanos e pós-graduada em direito trabalhista e previdenciário. Trabalho já na área há uns 12 anos. E é uma área onde eu lido com pessoas, então a gente precisa ter esse olhar atento, né, para o ser humano e para as suas individualidades. E isso acaba me ajudando muito também na descoberta de quem eu sou. Isso é muito interessante, como casam as coisas, né? Uhum. E assim, Jéssica, você, como que é essa vivência dessa autodescoberta que você, assim, agora assumiu para você todo esse processo de transição, mas dentro de você, né? Desde quando? Como é que foi? Como é que foi desde pequena? Como é que é para você esse processo de se Sim. ver dessa forma? Então, durante muito tempo da minha vida, eu me entendia como um homem cisgênero gay, né? Uhum. Porque não se falava tanto nessa questão da transexualidade, então a gente acabava. O que a gente imaginava, o que ficava no imaginário das pessoas da questão da transexualidade, era o que a gente via das garotas de programa e tal, e tudo mais. Então, aquilo era associado, fora daquilo não existia uma outra forma de ser. Então, quando você Uhum. via um homem trans, geralmente, você associava como uma lésbica muito masculina. Ou uma mulher trans no processo de transição associava-se a um homem gay muito feminino. Não se falava muito Uhum. disso. Então, durante muito tempo eu não tive esse entendimento de criança, sabe? Mas aí vem a adolescência, a gente se descobre uma coisa, porque a gente está se redescobrindo a todos os momentos, né? E Verdade. há mais ou menos uns 3 anos atrás foi quando começou a surgir essa questão na minha cabeça. E foi Uhum. onde eu comecei a parar, procurar, pesquisar, entender o que que era, se isso fazia sentido para mim ou não. Mas pelo fato de ver como a gente vive numa sociedade transfóbica, eu tentava o máximo possível colocar isso por baixo dos panos. Então eu passei um tempo com isso na minha cabeça, sofrendo sozinha com essas questões na minha cabeça e tentando arrumar uma outra forma de me ver. Por exemplo, passou um tempo que eu entendi que na verdade eu queria ser drag. E aquilo ali não foi me nutrindo, não foi sendo algo que fazia sentido, faltava alguma coisa. Faltava alguma Uhum. coisa, ainda não tinha, não estava redondinho para mim. E há mais ou menos há uns 5, 6 meses, no dia 1º de setembro exatamente, um dia depois do nosso aniversário, que foi depois de Sim. um tempo pensando sobre isso, que eu falei, não tenho mais para onde fugir, não tem mais para onde correr. Eu estava até Isso comentando com os foi amigos, esse foi com 31 ou lá com 28? isso agora com 31 anos. Isso Uhum. agora, um dia após meu aniversário de 31 anos. Foi quando, Sim. então, tudo está acontecendo muito recente. Então, eu estava até comentando sobre isso com os amigos esse final de semana, e as pessoas, elas geralmente costumam dizer que é preciso muita coragem para você assumir quem você é. Mas eu consigo dizer que não é coragem. É algo que se torna Uhum. tão insuportável você viver algo que você não é, que com coragem ou sem coragem, uma hora isso vai vir para fora. Vem à Porque tona. vem à É tona muito e vem sofrimento, mesmo. né, Fê? É muito sofrimento, Sim, né? é um sofrimento de você não poder viver quem você é. Eu não digo assim que nas minhas questões de emoções e de sentimentos que eu não estava sendo genuína, estava. Sou eu. Mas Uhum. o meu entendimento como pessoa, como identidade, ele estava distorcido. E isso me machucava. Isso era ruim. De chegar ao ponto de eu me olhar no espelho e não me reconhecer mais, não saber quem eu sou, de perder essa questão da identidade. É Então, importante frisar isso que você está falando, até aqui fazer um adendo, que junto ao Conselho Federal de Psicologia tem um lado bom e um lado assim que eu falo, gente, por que demorou tanto? Para sim, deixar de ser visto como doença, tá, Fê?
A Uhum. homossexualidade, a resolução foi de 99. 99, Uhum. 2009, apenas 22 anos atrás. Tem a Sim, resolução 01 de 1999. A homossexualidade não ser vista como doença e entrar para o código de ética, que isso não pode ser trabalhado, nada de terapia de conversão, nem cura gay, uhum. nada disso. E a Exatamente. transexualidade apenas em 2018, você acredita? Sim, sim. A Em resolução 2018. apenas 01 de 2018, que E a se tornou validade também, seria olha, agora em janeiro desse ano, né? aham, A validade exatamente, dessa então, é algo muito recente. É muito recente. isso, Olha quantos isso, anos a gente passou como se o que eu sou, a minha identidade, é um distúrbio psicológico. aham. Muito tempo Muitos vivendo anos isso. visto dessa forma. A Sim, gente tem essa dívida, né? Eu digo que a gente tem essa exatamente. dívida com vocês. Então, a psicologia, como toda ciência, precisa sim é, se retratar e fazer Uhum. a sua parte diferente, da maneira que tem, na verdade, não é diferente, da maneira que tem que ser. Exatamente. Tanto que em conversa, pesquisas e tudo mais, para tentar levar a minha transição da forma mais leve possível, eu tinha lido uma questão de que se eu quisesse fazer a minha hormonização, começar a hormonização, a terapia hormonal, Hum. precisaria de um psicólogo ou de um psiquiatra atestando que eu sou o que eu sou. A minha palavra não vale. Eu preciso de um médico que diga que realmente eu sou ou não. Se ao ver Nossa, dele ele não entender esse que eu não saber, né? sou, Esse saber poder, né? exatamente. Ele poderia entender, não, para mim você não é uma pessoa trans, então você não vai iniciar você não pode fazer a sua terapia hormonal. Então precisava-se disso. Eu creio que agora com essa questão da despatologização, isso tende a não ser mais necessário. Mas antigamente Esperamos. era. Mas era, E, me diz, era e a necessário. psicologia, para você, no caso, acha importante para esse seu processo, a terapia, não com o Muito. sentido de atestar se você tem um transtorno ou Uhum, não, né? Ainda mais que a psicologia, a gente não se baseia tanto em diagnóstico. No uhum. geral, a gente vai no foco de promoção de saúde. Como é que você vê essa Então, questão? na verdade, essa questão ela é delicada e necessária. E se a gente parar mesmo para pensar, todo mundo deveria ter um psicólogo e fazer sessões de psicologia. Todos, sem exceção. Fato, fato, Mas nesse, fato. não é? Mas eu acho que nesse caso em específico, a gente precisa disso porque é alguém que ajuda a dar um direcionamento. Porque a nossa cabeça fica muito perdida, o corpo reage de uma forma onde a gente fica muito perdida. Eu dei início à minha terapia hormonal e os hormônios mexem muito com a nossa cabeça, os hormônios mexem Nossa, muito com os nossos com tudo, sentimentos e né? tudo. Então, se a gente não tiver uma pessoa que esteja ali dando esse apoio, e tentando dar o caminho para desembolar essa linha que está embolada na nossa cabeça, sem condições, porque é algo muito complicado e fora de você aprender a como lidar com essa sociedade transfóbica que a gente vive. Isso Uhum. é Como é que extremamente você muito. está sentindo exatamente isso? Eu queria perguntar duas coisas, né? A Uhum, primeira questão da hormonização e o porquê que você acha que é tão difícil conseguir pelo SUS e por aí vai. Na uhum, nossa realidade, para trazer uma coisa bem Brasil, tá? sim. E a sua realidade. E a outra em relação, depois eu lembro. Você falou agora uma da hormonização e a outra daqui a pouco eu lembro. Da própria terapia, mas Ah, vamos por sim. partes. Perfeito. Então, na questão da hormonização, a gente vê que a parte de saúde do nosso país, ela não é preparada para isso. Não é preparada para atender, entender e saber como tratar uma pessoa trans. Isso não existe preparação alguma. Vejo muitos relatos de pessoas. O mínimo, o básico, que é o respeito ao nome social, já é uma dificuldade tremenda. De você ir num consultório e a pessoa querer te chamar pelo nome morto, sendo que a sua aparência não é mais do seu nome morto. Você tem um nome Uhum. social que evita de você passar por questões vexatórias e tudo mais. Então já começa daí da dificuldade que as pessoas têm de entender, mesmo isso sendo uma norma, uma lei, não sei bem Isso. a diferença, mas que existe, deve ser respeitada
E você já começa daí essa dificuldade. E a demora no atendimento, porque existe esse despreparo, principalmente em lugares que são mais afastados das capitais dos estados. É muito difícil. Eu vejo muito relatos de meninas trans, de rapazes trans, da dificuldade que eles têm de conseguir uma consulta com um endocrinologista, sabe? Por isso que existe Pelo muito a SUS, né? questão Porque é pelo muita. SUS. Tá, Sim, pelo SUS. E muitas também não têm dinheiro para bancar um particular. Os hormônios não são exato. baratos e as consultas não são baratas. Eu estou tentando fazer uma consulta com uma endocrinologista particular e eu vejo que as Hum, consultas não são baratas. E mesmo quando existem, elas são pessoas que não entendem a nossa realidade. Está totalmente fora da nossa realidade. E eu vi um relato de uma menina que eu achei engraçado, ela falando que quando ela chegou na consulta com a endocrinologista dela, ela sabia mais da questão da terapia hormonal do que a própria médica. A médica estava muito gente, perdida naquilo, não entendia, não sabe lidar com isso. Então, existe a demora e o descaso da parte pública e os altos preços a da parte da transfobia também no meio particular. médico. A transfobia Isso é também no meu transfobia médico também. Da pessoa não querer se existe atualizar, muito. não querer estudar. Sim, o mínimo de tratar a pessoa pelo nome social não Isso. acontecer. É o mínimo. Isso é o mínimo. Uhum. E existe muito essa questão do despreparo, das pessoas que não se atualizam, porque não se tem interesse de se atualizar para atender a demanda desse público. Não existe esse interesse. E quando você parte para o particular, você vê preços muito altos, onde a grande maioria das pessoas trans não tem condições de bancar um tratamento particular. Os hormônios não são Uhum. baratos, é algo que você precisa tomar para o resto da sua vida. É pro Então, resto, você isso que eu queria não perguntar, pro resto para o da resto da vida, vida. Sim, é pro para o resto da resto da vida. E são vida. quantos por dia, assim? Como é que é? Pra gente ter Então, uma noção do seu mundo, né? depende da Desse mundo. dosagem. Eu vou te passar. A minha dosagem que eu estou tomando atualmente é 50 miligramas de Uhum. um bloqueador e 2 miligramas do estrogênio, que é o que me dá o hormônio feminino. Então, eu tenho Então que são tomar o dois. bloqueador, são dois. E, assim, só deixando aqui bem claro que isso não é uma Uhum. regra. Eu conheço muitas meninas que Tá. não querem bloquear a testosterona e quer só ter o estrogênio. Eu conheço meninas que não Uhum. querem tomar, não querem fazer hormonização, e tá tudo bem também, não existe. Lógico. é, eu vi muito uma questão no YouTube, você acha vídeos com passo a passo para transição, isso não existe. Isso é cada um no seu Gente, tempo, cada um com passa, a sua passa. questão. Passo um, faça isso, passo dois, Tutorial, faça aquilo. tutorial, gente. Tutorial, Tutorial de exatamente. transição. Meu Exatamente. Deus. Então, existe muito. Eu estou fazendo a minha terapia hormonal com bloqueio da Uhum. testosterona e a questão do estrogênio para aumentar o hormônio feminino dentro de mim. Mas eu tenho pouco tempo. Eu vou fazer. Essa semana eu faço um mês de terapia hormonal. Então, O que que notei você está mudanças, sentindo de sim. diferença aí? Você falou que em relação, até comentou comigo hoje, em relação a TPM, enfim, o que que você está Sim, sentindo dessas sim. Hoje, por alterações? incrível que pareça, eu tive uma TPM que eu só queria chorar, 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 chorar. Uhum. Não queria. Eu falei assim, gente, como é que eu vou aparecer na live hoje do jeito que eu tô, com essa cara, querendo chorar, querendo botar tudo pra fora. E é muito louco, porque é algo que eu nunca senti na vida. Eu nunca tive a quantidade. O homem, ele tem hormônio feminino no corpo, mas numa quantidade muito, Uhum. muito menor. E a testosterona numa quantidade muito maior. Agora, no meu caso, tá se invertendo. A minha testosterona está diminuindo e o meu estrogênio está aumentando. Então, Eu até brinquei aquele com você, né? Que nosso universo é complexo. sim. Então, esses sentimentos que vocês têm no TPM, eu estou começando a ter. E como esse primeiro mês é aquele boom de hormônios, a tendência é que se estique aí por um tempinho até tudo se normalizar, Entendi. sabe? E Então, aí, tem como o é que você TPM, está tendo sim. esse suporte da terapia hoje? Como é que está sendo esse Uhum. suporte para você? É basicamente a terapia? Sim, a terapia me ajuda bastante, até pelo fato de que o meu psicólogo, ele é um homem trans. É um homem Então, trans? Isso eu ia ele perguntar, é. se o terapeuta ou a terapeuta, no caso, o terapeuta, se é trans também. É um homem trans. Então ele entende Tá. totalmente essa realidade que a gente vive e sabe De passar direcionar por isso. esses processos também. Sim, sim, porque além da questão dos estudos, existe a questão da vivência, né? O que eu Uhum. vivencio, ele também vivencia, obviamente,
de uma outra forma, pelo fato dele ser um Uhum. homem trans e eu uma mulher trans. Essa questão da hormonização é totalmente diferente, porque o homem trans ele só toma se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas ele só toma a testosterona, né? E a mulher trans Uhum. não, precisa de um bloqueador Precisa de e de mais. estrogênio. E a única Sim. coisa diferente é porque eu tomo os dois, mas se um dia eu chegar a fazer a cirurgia de redesignação sexual, eu posso parar de tomar o bloqueador. Você Porque, tem no interesse caso, dessa redesignação, porque a gente sabe que não tem. é isso que faz a pessoa ser mais ou menos Sim, trans. sim. Mas preciso deixar Mas isso para muito você, sim. claro. Para mim, Para sim. Para você é mim, importante. tem sentido. Por conta de uma Entendi. questão de disforia, sabe? Eu tenho disforia com essa Tá. parte específica do meu corpo. Então, eu Que até na quero terapia está fazer. ajudando também isso. Essa Sim, parte também da ajuda disforia, nessa né? questão, sim. E existem Tá. pessoas trans que não têm interesse nessa cirurgia, Isso. tudo lindo, tá tudo bem também. Não existe, como a gente Exatamente. fala desde o começo, não existe um Eu acho padrão. importante a gente falar sobre isso, né? Porque Uhum, às vezes a pessoa, como não está sendo, que bom que está sendo conversado mais sobre isso atualmente, acha assim, uhum, porque a mulher para ser completa vem com esse papinho. Como é sim. que pode, né? Se acha mulher trans e mantém a genital, o pênis, ou Uhum, vice-versa. Gente, não tem nada a ver. A identidade de não, gênero, né? Essa questão biológica, essa questão de redesignação é de cada pessoa. Mas sim, isso não faz ela ser menos ou mais mulher, nem menos ou totalmente. mais homem, se for homem E trans. Eu acho muito eu importante a gente vou, marcar isso. sim, eu vou até muito além desse ponto de que não é só a questão da genital, não é só a Uhum. questão do corpo e também não é só a questão de roupa, de eu achar que por ser uma mulher trans, ela é obrigada a estar extremamente feminina 24 horas por dia. Isso não existe. Isso não existe, Perfeito. sabe? Ainda Porque mais que, mesmo no mundo cisgênero, vamos pensar assim, né? Na Uhum, identidade cisgênero, a gente são, cada pessoa é uma pessoa. Por que exatamente. dentro da transgeneridade também não é? Sim. Porque, por Até exemplo, eu porque não tenho essa questão muito de fazer unha, de muita vaidade. Ah, uhum, não, você para ser uma mulher, mesmo sendo sim. cisgênera, não, tem que ser toda, é de cada um, Sim, cada e até porque pessoa. a gente tem o seguinte princípio de que esse ponto dessa questão de roupa, maquiagem, de aparência, é algo que a sociedade impôs. Isso é algo imposto pela Uhum, sociedade. Aquela famosa exato. história ridícula de que menino veste azul e menina veste rosa. Isso não existe. Isso, Isso é algo que a isso. sociedade impõe, sabe? De que a mulher tem que ser o mais feminina possível e o homem tem que ser o mais másculo possível. A gente precisa E o que é, né? O desconstruir. que é isso? É que eu falo que é a invenção do gênero. Exatamente. Aí a gente vai para o Exatamente. outro lado aí, né? Exatamente isso. Então, precisa haver essa quebra, porque senão as pessoas também ficam com essa mentalidade de que, como você disse, uma mulher trans precisa passar pela cirurgia de redesignação, precisa ter uma prótese mamária, precisa ter o corpo feminino, escultural, até porque a gente sabe que no Brasil existe uma sexualização da pessoa trans muito grande, sabe? Existe muito essa questão. Para você ver como isso é desconexo. Que nós somos o Uhum. país que mais assassina pessoas trans pelo 13º ano consecutivo, mas somos o país que mais busca pornografia trans na internet. Olha que desconexo isso, Total. E eu acho que não é? também de procurar na própria prostituição, na trabalhadora do sexo, deve ter uma Sim, procura também. A gente não sabe, se eu já não tenho sim, assim, estatisticamente, mas de procurar também uma exatamente. mulher trans Exatamente. Então, e existe essa também. sexualização e a sociedade impôs que a prostituição é o nosso lugar. E é isso que hoje em dia está havendo muito essa quebra, sabe? De, então, por isso que a gente chama de visibilidade trans, porque nós precisamos ser Uhum. vistas, sabe? É preciso você ver com muita dificuldade você andar na rua e você ver pessoas trans ali passando no convívio social. Você vai ver mais à noite, sabe? É. Então é preciso ter essa visibilidade. É preciso que tenha pessoas trans andando na rua meio-dia, 1 hora da tarde, por aí. E não só à noite, onde a sociedade impõe que é o nosso lugar, que é a rua, que é a Sim. noite.
E não que isso sim. esteja errado se vem de Quem uma vontade quiser, da pessoa. Se vem da exatamente. vontade da pessoa, Né? As sabe? O trabalhadoras do problema, sexo aí têm todo o sim, com minha certeza. admiração também. Com certeza. A grande questão é quando a sociedade empurra a gente para isso e é a nossa única opção de sobrevivência, Perfeito. sabe? Porque o que acontece? Queremos sim pessoas trans aqui numa live, Uhum, coordenadora de RH, na uhum, academia, nas academias, queremos em vários pontos, onde tiver, entendeu? Ah, quero exatamente. a pessoa trans, psicólogo, psicóloga, sabe? E por aí vai. Vamos pensar em várias Sim, profissões, é que a pessoa quiser, todas as né? possibilidades, exatamente. Isso está acontecendo hoje em dia, tá, mas ainda em passos muito pequenos. Ainda, atualmente, 90% da população trans está na prostituição. E desses 10% que sobra, 4% tem emprego formal de carteira de trabalho e os outros 6% Uhum. estão em empregos informais. Olha a quantidade minúscula para a quantidade gigantesca que a gente tem de pessoas que são é, empurradas para esse meio, obrigadas a estarem ali para a sua sobrevivência. Nossa. E por não dar essa oportunidade, e isso desde sempre, né? Vamos dizer assim, porque não dá Sim, oportunidade, existe a transfobia, e aí como sim. que começa também a pessoa trans também dentro do meio acadêmico, de estudar, de se especializar. Uhum. Sim, é uma coisa que é muito falada. As pessoas geralmente dizem que existe uma evasão escolar das pessoas trans, mas não é uma evasão escolar, é uma expulsão Ó, escolar, porque você é. convive na escola, você Uhum. imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente que frequenta uma escola como pessoa trans, ali já não existe respeito ao nome social, ali não respeita a questão do banheiro de gênero e sofre transfobia. Essa pessoa ela não tem maturidade psicológica alguma para continuar ali naquele ambiente. Então, o que elas fazem? Ó, Saem da escola. Se saem da escola, você não tem uma oportunidade de cursar uma faculdade, uma pós-graduação, alguma coisa. O que acontece? Elas não têm também oportunidade de empregos, então são empurradas para a prostituição. Isso já vem desde lá na época de escola, sabe? Você uhum. vê essa questão da transfobia e elas não têm condições de conviver com aquilo. Então acontece essa expulsão escolar, não evasão escolar. Elas não saem da Importante. escola porque elas querem por opção. Elas saem por elas serem expulsas pelas circunstâncias. Uau. E assim, Fê, até aproveito, gente, para quem ainda não viu, Netflix, passou outro dia até na Globo também, Alice Júnior, que é um Ah, filme, sim. né, com a Oh, Anne, amei esse Anne filme. Montreal. Eu sigo a Anne me conhece, a gente se fala às vezes, participa às vezes da live Ai, que dela legal. lá. E ela que faz, né, a Alice Júnior, é, é sobre uma menina trans que está no período de ensino médio e mostra todas as dificuldades, né, que a pessoa, a gente imagina que passe, né? No caso você não imagina, você vivencia. E me diz Exatamente. uma coisa, bem-vindos e bem-vindas aí, Li Rocha, Cida, Lu, né? A gente está aqui indo embora. Se tiverem perguntas, coloquem aí. Que horas tem, por favor, Fê? Deixa eu ver. Que o tempo passa, o tempo voa. São 8h27. Temos um tempinho, vamos até Dá mais tempo de bater 9, o uma papo. horinha, tá? E aí, Belezinha. assim, Fê, eu queria te perguntar uma coisa. Quando você assumiu, na verdade, não assumiu, né? É uma questão Uhum. sua, sempre esteve com você, Sim. mas você, vamos dizer que visibilizou para você mesma, Uhum. né? E para os outros, as outras. Como que você está sentindo pela sociedade, no seu dia a dia, como te olham, como te percebem, muito casos de transfobia. Como é que você Uhum. relata alguma coisa que você queira compartilhar com a Sim. gente? Perfeito. Então, nesse sentido, eu vou te dizer que em questão das pessoas que estão à minha volta, que são meus amigos, que têm um carinho por mim e tudo mais, por incrível que pareça, eu não tive nenhum caso assim
de abandono, de términos de amizade, por conta dessa minha descoberta de Família, quem eu sou. Então, família já é um família. ponto mais delicado. A família já entra num Hum, ponto mais delicado, que é a minha família ainda não sabe da minha transição. A minha tá, família ainda não conhece, não me conhece esse novo eu, sabe? A minha família tá. ainda não sabe. A gente tem uma certa distância de localidade. Eu moro num lugar e eles em outro. Então, eu ainda não tive essa conversa ainda com eles. E não sei Eles, também você se eu fala sua mãe pretendo. mesmo? Isso, mãe, avó, galera ali da minha família. Só um Tá. primo meu que sabe que ele tá aqui assistindo a live. Beijo, Gui. Hum, Ele tá é aqui, é um quem? primo meu que nós Entrou Vini crescemos aqui. juntos. Tem que dar um oi aí também. Eu acho Vini. que foi Qual o lá no nome? início. É o Tá, Guilherme, tá, Guilherme. né? Então. E aí é um primo que cresceu comigo, então ele sabe. Também é LGBTQIA+. Tô te Uhum, acho que expondo, até. Gui, desculpa. Mas eu acho que assim, não quer dizer que as pessoas hétero não vão entender, mas a gente sabe que a questão LGBTQIA+, tem essa proximidade, né? Sim, A Ju sim. também tá aí, Jussara, então o pessoal, algumas pessoas aí da nosso Da centro nossa também. convivência, né? Então, Uhum, em relação a essas pessoas, eu tô recebendo muito amor, muito carinho, muito apoio, sabe? uhum, Agora, a questão vem das pessoas de fora. A hum, questão vem das pessoas de fora. Aí é que é o problema. Porque não tem um dia que eu passe na rua, eu nunca sofri uma agressão física, mas tá. agressão verbal, de piadas, e esse tipo de coisa. E uma coisa muito inusitada, que eu não tinha, e que agora eu passo por isso, que é a questão de assédio. Existe É. muito a questão do assédio. Sim, sim. Assédio como? Assim, assédio sexual? O que vocês mulheres passam na rua, e aquelas mulheres. Cantadas. Exatamente. E eu estou sofrendo essa questão do assédio de uma forma, às vezes, mais incisiva, porque eu percebo muito que as pessoas que, não sei se é fetiche, que eu posso dizer, Tem elas uma tentam chamar. fetichização, tem, Existe uma provavelmente. fetichização. E essas pessoas que têm essa questão da fetichização, elas não tentam, elas tentam chamar a sua atenção de uma forma agressiva para que você Nossa, olhe e dali, de repente, possa surgir algo. Então é um assédio um pouco mais vazio até, é sabe? isso aí, assédio Então, moral, assédio sexual. sim, exatamente. Porque Então, assim, gente, existe essa estigmatização também, né, Fê, do que a gente estava falando antes, de associar a mulher trans, a travesti à prostituição. exatamente. Então, eles não. Aí eu passo na rua, devem imaginar essas questões, mas não sabem da minha vida, o que eu faço, o que eu trabalho, nada do tipo, entende? Então, eu passo por essas questões de assédio no dia a dia, mas a questão da Aham. transfobia ela é muito maior. E eu posso afirmar com todas as letras aqui para vocês: não tem um dia que isso não aconteça. Nossa. Não sei de um dia que eu fale, não, esse dia foi tranquilo, não aconteceu nada. Não tem. Aí hoje em dia eu aprendi a colocar meu fonezinho de ouvido, respirar, sigo meu caminho, vou e volto, Porque sabe? imagina você responder ou ficar. Não sei, eu acho Sim, que depende da situação, né? Depende da sim, situação. Tem até casos porque, de que tem que ir para denúncia mesmo, enfim. sim, sim. Então, ainda não chegou ao ponto de eu precisar fazer uma Esperamos que nem denúncia e tudo precise. mais. Sim, mas eu tenho relato de amigas que já chegaram a esse ponto. Precisaram que sofreram agressões mesmo físicas, Nossa, sabe? E isso é muito triste, isso é muito triste do outro, muito. sabe? Eu não consigo entender por que que o outro tem. Mas o que acontece muito, eu estava analisando isso hoje. Se Hum. você repara, socialmente existe uma desumanização da pessoa trans. E quando você desumaniza algo, você consegue acabar com esse algo com mais facilidade, sabe? Você Por exemplo, objetifica aquilo. sim, eu Seria não isso? digo nem só a questão do objetificar, mas a questão de que você, se aquilo não é humano, como eu posso agredir, eu posso matar. Lembra na época da escravidão, que diziam que os escravos não tinham alma, não sentiam dor? Então existia uma Aham, desumanização ali para poder entendi. ter os castigos físicos, as agressões e tudo mais.
Então, existia essa questão da desumanização. E a mesma coisa que acontece com a população trans. Existe uma questão de vocês não são iguais a mim, eu sou um ser humano e vocês não são nada, então eu posso te aniquilar. Tanto que a gente vê que as mortes, essas questões das mortes da população trans, são sempre com requinte de crueldade. É Não é verdade, uma morte de gente. alguém que foi lá, deu um tirinho, um tirinho, ó, deu um tiro e saiu. É, Não. São mortes cruéis, com torturas, com horas e horas de torturas, até a pessoa vir a óbito e tudo mais. Então a gente percebe que existe essa desumanização. Então, se eu não sou igual a você, se eu não sou humano como você, é menos doloroso na minha consciência quando eu for te agredir. Fica menos doloroso. Sabe aquela brincadeirinha que a gente tinha, que existia muito hum, antigamente, que é uma brincadeirinha horrorosa, que as pessoas pegavam aqueles caramujozinhos da chuva, que aparecem na chuva, e jogavam sal para ouvir eles gritando? Era algo gente, inocente. Tinha isso, tinha isso. Jogava sal no caramujo, o bichinho meu sofria de Deus. dor e morria. Por quê? Ele não é humano como eu, então eu posso fazer isso que não vai Como ter tem casos problema. que você vê de criança aí, mas aí tem uma certa crueldade de puxar rabo de gato, faz alguma coisa nos Isso, animais. isso. Como eu não torno eles humanos como eu, fica mais fácil de eu fazer qualquer tipo de crueldade. E é isso que existe dentro da sociedade. Tentam tornar a gente menos humanos do que as pessoas cis. Então aí é mais fácil de Uhum. eu destruir, de eu agredir, de eu fazer algo que a minha consciência não vai pesar. Mesmo assim, não justifica, né? Mesmo assim, não justifica Nenhum jeito tipo de agressão a nenhum ser humano, animal, que seja. nenhum, sim. E assim, agradeço quem está chegando aí, tá, gente? Estamos aí mais no meio da live. Vai ficar gravado depois aqui no meu Instagram. Fica no meu, tá, Fê? Aí você tenta compartilhar depois o link. Normalmente é Perfeito, assim. pode Olha deixar. que chegou aí, ó. Eu tenho parceria aí, ó. Carioca House Oficial, a Anne. É um trabalho que ela faz incrível só com mulheres LGBT. Ai, que bacana. É isso aí que a gente E assim, precisa. Fê, na sua questão da identidade como mulher trans, a sua orientação sexual, como Uhum. é que você se define hoje? Atualmente eu me Igual defino como heterossexual. como Eu sou uma mulher trans heterossexual. heterossexual, tá? Atualmente me Ok. defino como heterossexual. Isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, É, e é bom a gente por isso que eu gosto de explicar, perguntar. né? Porque você Porque, passa pela questão da identidade de gênero, como é que fica a orientação sexual? exatamente, porque são duas coisas diferentes, né? A gente precisa entender que a identidade de gênero é como eu me vejo, como eu me vejo, como eu me enxergo. Eu me enxergo como uma mulher. No meu nascimento fui designada com sexo masculino, não me vejo dessa forma, faço minha transição para o sexo feminino, para o gênero feminino, desculpa. Então, a identidade de gênero é como eu me enxergo. A orientação sexual é o que no outro me atrai, é a atração que eu tenho do outro, meu sentimento pelo outro. Uhum. Então, se hoje em dia eu sou uma mulher trans, independente, trans ou cis, sou uma mulher Mulher, e me atraio por mulher, homens, eu me torno heterossexual, tá? tá? E Entendi. da mesma forma que existe uma mulher trans lésbica, Sim. né? No nascimento foi designado como homem, teve a Aham, transição de gênero para mulher e se atrai por mulher, independente de entendo. cisgêneros ou transgênero. Se É, porque não apaixona tem a por ver mulher. mais a identidade. Tipo, eu sou mulher, Sim, ponto, né? exatamente. Mulher que Isso é tem atração identidade de pelo gênero gênero. oposto, Isso, isso é que no identidade caso é de hétero. é. E aí, no caso, a gente fala da Uhum. orientação sexual. Então, são coisas diferentes. Isso, na minha cabeça, demorou um pouco a entrar, de como eu passei muito tempo da minha vida me enxergando como um homem cisgênero gay, e agora eu sou uma Sim. mulher trans hétero. Caramba, Aí como é que é pergunta isso? pra você, sou hétero É, agora, é porque eu no não início é. tinha essa confusão de não conseguir assimilar muito. E você então percebe que para as pessoas próximas, o pessoal aqui do nosso centro, que está aqui chegando, Nani chegou Uhum. agora também, enfim, Cida está aí, a pessoa está aí. Que bom, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu queria ver o seguinte: você falou que sente esse acolhimento pelos amigos, amigas, sociedade não.
trabalho, você está evitando ainda de expor ou já está colocando? Como é que está Não, sendo o seu no meu trabalho? trabalho já é, a partir do momento que eu tive o apoio da minha direção de RH e da presidência da empresa, essa Hum, questão caiu por terra, então é o que eu vivencio no meu trabalho também. como é que você percebe os colegas, as colegas de trabalho com você? Uhum. Então, em relação aos colegas próximos, é a mesma questão do carinho, do apoio e tudo mais. Em relação às pessoas mais distantes, que não convivem tanto comigo, existe ainda uma certa resistência, existe ainda um certo diálogo que precisa haver, mas nunca houve desrespeito, sabe? Tá. Porque assim, a gente também entende, como a gente estava falando lá no início, que cada Uhum. transição é uma transição. Ninguém, todo mundo vai ser diferente, ninguém vai ter o mesmo padrão de transição. Então, existem pessoas, por exemplo, você até me perguntou, nesses dias que a gente estava conversando, sobre a questão do meu Hum. nome morto. Existem pessoas que têm Isso. disforia com seu nome morto. Gente, não é legal você perguntar para uma pessoa trans qual era o seu nome. Pelo amor de Deus, vamos aprender. Se elas quiserem falar, elas vão falar. Se não, nunca pergunte. Tá? Só seu nome. Qual é o seu Conselho. nome? Jéssica, Jessi. Exatamente. JSC. Não vem com qual era o seu nome, não, não, por favor. Mas eu não tenho o menor problema com isso, não é algo que me traz disforia. Muitas Tá. pessoas passam por uma infância, uma adolescência difícil e tem a questão de querer esquecer daquela pessoa que foi no passado. Eu já venho numa outra posição de que eu não posso esquecer quem eu fui, de que eu sou muito grata por quem eu fui e eu preciso levar isso comigo. Então não é algo que eu vou Uhum. esconder ou não querer mais saber desse passado, muito pelo contrário. Tanto que as pessoas perguntam sempre e eu mantive o meu nome morto. Meu nome atualmente é Jéssica Felipe. Isso. Porque a Jéssica que nasceu e o Felipe que tá ali comigo, cresceu comigo ali, que me ensinou a ser quem eu sou hoje em dia. Então não vou esquecer e abandonar. Obviamente que a gente Uhum. precisa respeitar quem não quer. Eu não tenho Lógico. problema com isso. Outras pessoas vão ter e precisam ser respeitadas nesse ponto. E você, no caso, como é que está sendo documentação? Você já está pesquisando para poder você realmente ter na sua identidade, Uhum. seu nome? Sim, Como é que está sendo? já comecei essa questão. É um processo um pouquinho burocrático, é bem burocrático, porque você Desculpa, precisa, tudo bem, saúde, porque obrigada. você É precisa muita burocracia? muita burocracia, muita coisa pedida, certidão disso, certidão criminal, certidão eleitoral, certidão do não sei o quê. A certidão de Nossa, nascimento precisa ter uma atualização de 90 dias, ela não pode ser uma certidão emitida há muito tempo atrás. Você precisa correr atrás de cartório para isso. Mas hoje em dia está mais fácil, porque antes você essa dificuldade precisava. você vê que é só na questão de trans? Você vê essa dificuldade nesse especificamente para isso? Para a Eu questão acho que de é uma, mudança de nome? eu acho que é uma dificuldade geral, sabe? Se eu Eu quiser, de vejo repente, mudar nome de forma vai ser um geral. pouco mais complicado. Até porque, Tá. assim, eu posso fazer a retificação do meu nome, mas eu não posso mudar o meu nome todo. Você só pode mudar o prenome, que é o primeiro nome. No caso, Tanto que Jéssica. eu, tanto que eu me enxergo como Jéssica Felipe, mas talvez eu não procurei saber disso ainda. Mas eu acho que eu não vou poder nem manter o Felipe, eu preciso trocar um pelo outro. Entendi. Posso estar enganada, sabe? Eu não, Não, ainda mas não você fui está tão a naquela fundo fase nessa realmente questão. de pesquisar isso tudo, né? Pesquisa e tudo mais. Inclusive, a gente tem alguns órgãos aqui no Rio voltados para a população trans que ajudam muito nesse processo da retificação de nome, de acompanhar a pessoa para saber se ela sofreu alguma transfobia no cartório, algo do tipo. Então existe uma Uhum. galera, esse até há pouco tempo eu não fiz porque eu ainda não me sentia preparada para isso, mas teve um projeto se eu não me engano, era um projeto que a Casa Nem estava ajudando, estava dentro desse projeto, e era realmente para estar ali apoiando a galera de uma forma muito mais simples, para fazer não só Uhum. retificação de nome, mas também de gênero na certidão. E que agora as pessoas não binárias podem colocar na certidão
que não são não se entendem no gênero masculino ou feminino, mas se entendem como não binários. Isso também já pode ser Uhum. feito e colocado na hora de retificar o gênero. Importante. Eu Mas a coloquei aqui até o nome burocracia aí para vocês verem, a Casa NEM. Quem depois puder seguir no Instagram, eles é uma ONG, né? Fê? Precisa de sim, é uma ajuda, precisa de ONG. divulgação. Isso, eu preciso até falar um pouco da Casa NEM, porque é uma ONG que ajuda a população, não só a população trans, mas a população LGBTQIA+, em situação de Uhum. vulnerabilidade. E eles dão abrigo, cursos para profissionalização, a questão da Ótimo. renda. Eles têm o Cozinha NEM, que é é um restaurante, como se fosse um restaurante vegano Uhum. de fazer entregas com o pessoal da Casa NEM, que eles profissionalizaram para estar ali, e aquilo ali vira também uma fonte de renda para casa, Lógico, sabe? oportunidade para as pessoas e para Exatamente, casa, um ajuda o outro. A sim. Lu falou Eu aqui que em Caxias preciso. tem o Centro de Cidadania LGBT. Ah, é verdade. Fica ali no centro de Caxias, se eu não me engano, né, Lu? Ali bem no centro de Caxias. Conheço Tem também. a Casa 1 também, se não me engano, do Sim. Flamengo, Casa 1. E aí, uma Hum. coisa que eu preciso dizer muito aqui, esses dias, até no dia 29 eu fiz lá um post no meu Instagram falando sobre isso, o quanto foi importante para mim quando eu conheci o pessoal da Casa NEM. Porque eu estava num período de descoberta, de início de transição, a cabeça a mil, totalmente perdida, e agora, e agora, e agora. Por mais que eu falo muito para os meus amigos, que eu amo os meus amigos de paixão, amo o apoio que eles estão me dando, mas eu senti a falta porque a minha realidade e o que eu passo não é o mesmo que a outra pessoa passa, sabe? Eles Sim, podem estar comigo de mãos dadas, mas eles não podem dizer que entendem a dor que eu sinto, a dor que eu passo. E foi aí que eu perfeito. conheci uma pessoa da Casa NEM que me levou para uma das festas que a Casa NEM faz para arrecadar também dinheiro para casa. E eu tive a possibilidade de conhecer pessoas como eu. E aquilo ali para mim foi, sabe quando você estava no escurinho com um fósforo aceso, de repente veio o sol e brilhou? Foi incrível conhecer pessoas que passam pelo que eu passo, que são como eu sou, trans, doutoras, trans nos seus mestrados, com seus trabalhos, na política, ali no enfrentamento do sistema. Então foi muito incrível, foi um banho de luz que eu tive conhecer essa galera. E aí eu precisava externalizar isso, eu precisava falar sobre isso. Ainda mais depois, divulga também para casa Sim, lá, a live. perfeito, Acho que eles vão se sentir super felizes também de perfeito. ver que você é super agradecida, né? É grata Com certeza, eu tenho muita por essa gratidão à galera casa. que eu conheci. E continuo Então, frequentando. importante. Eu quero um dia, você me leva? Vamos sim, vou te Eu quero levar. conhecer pessoalmente, porque eu sigo É ali na pela rede Lapa. Tem social. a casa mesmo, ela fica no Flamengo, né? Mas os Aham. eventos, as festas, os Ai, por saraus também, favor, me cara, chama. fica na Me Lapa. chama É aqui porque na Lapa. eu quero estar e também é uma forma de criar mais parceria também, já que eu estou Sim. nesse foco assim muito de é, fazer um trabalho não por assistencialismo, acho bem deixar bem claro isso, Uhum. tá? Mas pela questão toda que a gente trouxe aí desde o início da live, de mais dificuldades até por questões de transfobia, homofobia, LGBTfobia e menos condição financeira de muitos e muitas, eu abrir, né, essa oportunidade, vamos dizer assim, de atender pelo valor social o público Uhum. Muito LGBTQIA+, legal. que também me representa pela minha orientação sexual, né? Muito Por ser legal. bi. Então, assim, eu entendo um pouquinho, vamos dizer que como cis, né, cisgênera branca, não tanto quanto uma mulher preta, trans, né? Sim, Mas pela questão da orientação sexual e sendo mulher também, sinto um pouquinho essa exatamente. dor, né? Então tem uma certa proximidade, apesar da gente saber que são questões diferentes, Perfeito. né? Quanto tempo aí que a gente tem, por Deixa eu favor, ver Fê? aqui. Porque aqui eu só tô, não São tô com relógio. 8h48.
Então, gente, quem quiser aproveitar para mandar alguma pergunta para a Fê, ou para mim também, mas o foco aqui está mais a Fê, já que a visibilidade trans, a gente chegou aí na reta, a gente sabe que é o ano todo, mais do mês Sim. de janeiro, a gente está aí no último dia do mês de janeiro, dia 31, então fiquem à vontade nesses últimos 10 minutos. Acha que tem alguma coisa para trazer ainda, Fê? Porque vai surgindo. Eu falei que era bem Uhum. formal, vou tendo Sim. dúvidas, vou Tem uma perguntando. questão. Ah, eu também Ah, queria ver. Depois você quer vem. falar? Fala você primeiro. Não, uma Fala. questão que você até me perguntou e eu comecei a responder, mas assim, eu falo muito. Então, às vezes eu entro numa Nós, coisa, já entro num outro assunto, e virginianas, virginianas, quando eu vejo, eu tô fora do virginianas. assunto que foi perguntado. Uhum. Eu tenho muito isso. Então, você me perguntou, Uhum. eu comecei a falar sobre o assunto, mas não terminei. Sobre a questão da terapia. Você tinha Isso. perguntado se esse era o único modo que eu tenho de me ajudar nessa questão. E não, existe um outro modo que também me ajuda muito e eu preciso falar, que é a nossa fuca. Uhum. Que é a nossa fuca. Ali eu Que tenho é a parte muito espiritual. suporte E dentro do que suporte eu das preciso, pessoas das também, junto pessoas, com toda a dos questão. ensinamentos, da espiritualidade. Então, eu falo muito isso com o meu psicólogo, que a casa religiosa que eu frequento, ela é um complemento da minha terapia com ele. Ele acha isso Uhum. incrível, ele não, com certeza tem que ser mesmo e tudo mais. Então, eu precisava falar isso. Além da minha terapia, tem o espaço espiritual que nós frequentamos e que me ajuda muito em todas essas questões e tudo mais. É incrível. Ajuda todas nós e aqui, pessoas queridas que aqui estão também nos assistindo, Sim. né? E assim, uma pergunta que eu queria te fazer. Uhum. O banheiros, uma questão aí, fato, como que você está Obrigado. lidando, assim, né? Shopping, algum lugar público, como é que está sendo isso? Porque a gente sabe que está sendo, óbvio, né? Uhum. Pleiteado, estão aí, está na luta, né? Dentro desse ativismo e vendo essa questão de tentar conseguir o banheiro, né? Assim, porque assim, é, né, alguns falam, vamos colocar um banheiro neutro. Outros falam, não tem sentido, porque a mulher vai no banheiro feminino, Uhum. independente se é transgênero ou cisgênero. Masculino, Sim. é homem trans ou cisgênero, vai no banheiro masculino. Como é que você está vendo isso e qual as dificuldades disso, Fê? Então, até engraçado você ter me perguntado isso, porque hoje eu estava vendo uma questão eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo de pessoas trans que debatem assuntos, Hum, muito no meio político e tudo mais. E chegou uma tá. postagem de um vereador em Niterói, vereador conservador de direita e tudo mais, com uma postagem que ele está fazendo com uma foto de duas mulheres trans no banheiro feminino e a manchete que ele bota assim um absurdo, homens dentro do banheiro masculino, onde vamos parar, que não sei o quê. E mais embaixo, ele compartilhando uma notícia falsa de que uma mulher trans foi julgada e condenada pelo estupro de uma criança dentro do banheiro feminino. E Ai, você, uma gente. pesquisa, você vê que aquilo é fake, sabe? Uhum. Então, é muito E tem tenso, aqueles que porque repassam fake e não investigam sim, nada. acreditam piamente naquela verdade ali, que nem é uma verdade, né? Então, é uma situação, ainda mais em ano de eleição que nós estamos, né? A gente Uhum. sabe que essa guerra vai ser muito mais forte. E essa É. questão do banheiro, existem muitos estabelecimentos que não estão preparados para isso, nem um pouco. Não só a questão do estabelecimento, mas das pessoas que frequentam aquele estabelecimento. Eu, particularmente, não vivencio tanto isso, porque os lugares que eu frequento são lugares de apoio à galera LGBTQIA+, onde você utiliza o banheiro que você se sente à vontade. Eu confesso que eu preciso de um pouco mais de coragem. Eu estou evitando ir em Aham. lugares que não têm essa abertura. Quando eu vou, eu estou sempre acompanhada de alguma amiga que vai comigo ao banheiro e a gente vai, porque a gente sabe Tá, que a galera tá muito surtada em relação a várias tá. coisas, sabe? Não Verdade. entendo de onde elas criam essas coisas, mas.
Então eu evito de Caso estar de em doença lugares mental sério aí. muito sérios. As pessoas estão muito cruéis. Isso é um grande problema. Então eu evito o máximo de quando eu estou acompanhado com a galera, ok, fica um pouco mais fácil, mas também não vou sozinha ao banheiro. Mas geralmente eu frequento lugares onde essa questão é mais aberta, é mais livre, e Então, aí shopping, nesses por exemplo, é lugares. algo que você ainda não foi. Não, até porque eu não sou tão chegada a shopping, não, sabe? Tá, Nunca fui muito ok. de, mas se eu Mas precisar pra ir, eu sei que vai ser frente, um problema. Pode ser que seja um problema, porque as aham, pessoas e as pessoas não estão interessadas em respeitar e entender isso. Não é só o fato delas não respeitarem e entenderem, é o fato de que elas não estão interessadas em aprender e entender. é, transfobia. Sim. Olha, caramba, boa noite. Deixa eu ler aqui Ah, rapidinho. Joyce, nossa querida, live maravilhosa. beijo, Jussara João. botou muita ignorância em relação a essa situação que você falou dos Uhum. banheiros. Concordo. Cida, Nafuco vestiário é nosso. Deixa eu ver mais aqui, que eu sei que a Cida escreveu aqui uma coisa maior, deixa eu achar. Fê, que essa dor que sabemos que você vive, mas não temos a dimensão. Acredite, aí para ler o O aqui no Instagram. Acredite que sua força, coragem vai ser luz para muitas outras pessoas. Bom, obrigado. Legal, né? Lu Obrigada. aqui também. Aí foram chegando, desculpa se não falar o nome de todo mundo, eu fui acenando, tá? Para facilitar. Foi entrando, a gente vai acenando para dizer assim, estamos vendo vocês, né? Que linda sua Legal. força e sua coragem. É verdade. E como a Fê falou, é coragem para a gente, né? A gente te olhar como inspiração, mas como você falou, não foi só coragem, é assim, não tenho mais como deixar de Não ser tem eu. mais. Isso é bom também ser dito, é uma questão muito triste, porque você chega num ponto de que você precisa colocar isso para fora, mas você tem dois caminhos que infelizmente acontecem muito, que ou você coloca a sua cara a tapa e põe isso para fora, ou você entra numa depressão e vai para um caminho até de um suicídio, que acontece Eu muito, pensei nisso. São acontece casos, muito. exatamente casos assim que me preocupam bastante Sim, sim, no atendimento, né, psicológico, porque a gente vê que tem casos isso com N pessoas, inclusive cisgênero, mas especificamente com transgênero e LGBTQIA+, é muito alto, né? sim, Então, a preocupação, sim, da pessoa, que se ela não entra no processo realmente de autoaceitação e expor isso, pode realmente vir a uma questão sim, muito séria de sim. transtorno mental, de suicídio e por aí vai. Exatamente. Porque, assim, é tanto ataque de tudo que é lado, né? Da escola, da sociedade, da família, em muitos casos, né? Então, Uhum. imagina como fica a cabeça de uma pessoa. Por isso que eu digo que não é só coragem. É dar a cara a tapa ou você partir para esse outro caminho triste, infelizmente, sabe? Parece que empurram, nós somos empurradas para um precipício e daí você escolhe agora para onde eu vou. Ou vou para cá, ou vou para cá. E um caminho é o que eu digo muito, para mim é muito agridoce, sabe? Da felicidade que eu tenho de hoje ser eu mesma. Isso até muitas pessoas falam que isso é estampado em mim, de que agora é algo muito genuíno, mas do medo que eu vivo da sociedade. Existe esse medo. Não tem como Lógico. dizer que a gente não convive com medo. Então é meio agridoce, sabe, essa situação. Existe essa Uhum. dualidade aí. Então tá bom, Jussara mandou aí maravilhosa live, te amo, mandando aí para Fia. Beijo, Gente, Juju. vamos finalizar? Tá bom para você? Você ainda quer passar algumas mensagem final, alguma coisa assim que você acha A única válido? coisa que eu queria dizer é: amem e apoiem as pessoas trans. Procurem entender sobre o assunto para que alguns erros não sejam cometidos. Porque às vezes, mesmo sem intenção, algumas coisas que a gente fala, que a gente expressa, para a gente não significa nada, mas para o outro machuca.
Então É não é só verdade. o fato, né? É o fato de você entender aquilo e participar daquela vivência para que erros não sejam cometidos. Big Brother tá aí para todo mundo ver o que a gente Aline, passa no dia a dia, tá ali. Então, procurem conhecer o assunto para a gente conseguir interagir da melhor forma e que você não magoe uma pessoa trans, mesmo sem querer, sabe? Então é muito uhum, importante procurar conhecer sobre o assunto. E amem, importantíssimo. amem, amem tudo e todos. Então, gente, muito boa noite. Eu agradeço também a Fê por ter aceitado esse convite, tá? Eu acho importantíssimo. Vamos, de Gratidão, repente, fazer irmã. ainda outras lives. É importante, sim, sabe, a gente trazer cada vez mais as pessoas se informarem, se atualizarem, nada como ouvir você que está no seu lugar de fala, como pessoa, mulher trans, entendeu? E beijos para todos, todas que estiveram aqui do início ao fim. Depois vai ficar gravado, tá, mana? Perfeita. Vou compartilhar Tá? ela também. Então, isso, queridos, queridas, ó, beijo, Beijo, pessoal. Boa noite aí para beijo, todos. gêmea. Qualquer coisa também, quem tiver alguma questão e quiser me chamar para conversar, para falar sobre o assunto, Boa. estou à disposição também. E eu deixo marcado aqui o Instagram da Jéssica, tá bom? Perfeito. Beijo, meu Beijo, amor. tchau. Tchau, tchau.